desejos satisfeitos. Olá pessoal, vamos ao Salmo do dia, Salmo de número 21, vamos ler o verso 2, diz assim: Tu satisfizeste os seus mais profundos desejos e lhe deste o que ele pediu. Tu o recebeste com bênçãos preciosas e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça. Agora vamos ao verso 5, diz assim, ó: A glória do rei é grande porque tu o ajudaste. Tu lhe deste majestade e fama, as tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. Então, esse é um salmo de Davi também, e nós vemos aqui que Davi, ele está muito feliz, ele está muito satisfeito com tudo que Deus está realizando na sua vida, diferente de outros salmos em que ele pede socorro, em que ele pede para Deus operar justiça. Esse salmo é um salmo de agradecimento, onde ele está falando para Deus que ele está muito feliz porque Deus satisfez os seus mais profundos desejos do coração, Deus lhe deu vitórias e principalmente ele estava muito alegre por causa da presença de Deus que estava com ele. Mas agora falando sobre os desejos profundos do coração dele que foram satisfeitos. Ele diz aqui que tudo que ele pediu, Deus fez. Deus deu a ele tudo o que ele pediu. E a gente pode pensar assim, mas eu já pedi isso e aquilo, mas ainda não aconteceu. E a gente começa a pensar assim, qual é o segredo? Como é que a gente faz para que a gente possa ter tudo o que a gente quer? Ou que a gente possa receber de Deus tudo o que nós orarmos? E a gente aprende muito com Davi aqui. Ele então diz que Deus lhe concedeu os desejos mais profundos do seu coração. E olha que coisa interessante. Em Atos capítulo 13, o versículo 22, diz, o próprio Deus falando, diz assim, ó: Achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará ou que fará toda a minha vontade. Então, olha que coisa interessante. Davi era segundo o coração de Deus. E alguns muitas vezes ficam filosofando ou se perguntando e questionando o que significa ser segundo o coração de Deus. É só seguir lendo o próprio versículo 22, que diz que ele faria ou executaria toda a vontade de Deus. Uma pessoa que é segundo o coração de Deus é alguém que faz toda a vontade de Deus. Ou seja, quando Deus olha para o coração dessa pessoa, essa pessoa quer o que Deus quer. A vontade dela é a vontade de Deus. Ela deseja o que Deus deseja. Então, porque no coração é onde estão os nossos sentimentos, onde estão as nossas vontades, onde estão os nossos desejos, aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais almeja. Então, quando Deus olhava para o coração de Davi, Deus via que o coração de Davi era semelhante ao próprio Deus, era semelhante ao coração do próprio Deus. Por quê? Porque Davi amava o que Deus amava, Davi também reprovava aquilo que Deus reprovava. E Davi tinha desejos que estavam alinhados com a vontade de Deus. E a Bíblia fala no final da primeira carta de João, na primeira carta de João, capítulo 5, diz assim, ó, que aquilo que nós pedirmos segundo a sua vontade, nós sabemos que ele nos ouve. E se ele nos ouve, sabemos que ele nos concederá tudo aquilo que nós pedirmos. Olha o que João está nos ensinando aqui, que aquilo que nós oramos pedindo a Deus segundo a vontade dele, ele nos concede. Então, o segredo de nós termos respostas das orações é nós orarmos segundo a vontade de Deus. E como Davi era segundo o coração de Deus, então Davi tinha vontades que estavam alinhadas com a vontade de Deus, ou seja, o que ele pedia era a vontade de Deus. Então, tenha um alinhamento de coração com Deus. E como é que a gente consegue ter um alinhamento de coração com Deus? É quando a palavra de Deus ela transforma os nossos pensamentos, nossos valores, transforma o nosso coração, nossas intenções, nosso entendimento. A gente precisa sempre ser honesto quando nós meditarmos na palavra do Senhor. A gente não pode ler a palavra de Deus como se ela fosse apenas um livro, como se ela fosse uma sugestão ou como se ela fosse um conselho, mas nós temos que enxergar que ela é a plena verdade, uma verdade absoluta, que cada vez que algo que nós lermos não está de acordo com aquilo que nós estamos pensando, não está de acordo com a vida que nós estamos vivendo, a gente deve reconhecer que quem está certo é Deus e quem está errado somos nós. Então a gente procura
A gente procura se submeter à vontade de Deus, e quando isso acontece, à medida que a gente vai andando com o Senhor, o nosso coração vai sendo alinhado ao coração dele. E aí aquilo que nós desejáramos será aquilo que Deus deseja, aquilo que a gente quer é aquilo que Deus quer também. Então a nossa oração começa a estar mais de acordo com a vontade de Deus, e aí nós vamos ver que as nossas orações, elas são plenamente respondidas. E aí a gente vai poder ter essa alegria que Davi está aqui nesse Salmo de número 21, que ele está plenamente satisfeito. Ele diz: Senhor, tu satisfizeste os desejos mais profundos do meu coração. Ou seja, mesmo aquelas coisas que quem sabe eu nem orei, mas o Senhor viu lá no fundo do coração que eu queria tanto, o Senhor foi lá e fez por mim. E a Bíblia diz aqui que Deus colocou uma coroa de ouro na cabeça dele, e também que Deus lhe deu fama diante de muitas pessoas. Davi não tinha esse desejo de ser famoso e tudo mais, porque nós vemos que ele era lá um pastor de ovelhas. A vontade dele era simplesmente agradar a Deus, e depois que Deus colocou ele naquele lugar, a vontade dele era trazer a presença de Deus para as pessoas, porque essa era a fonte da alegria para ele. Tanto que mais tarde ele traz a Arca da Aliança, traz a presença de Deus para Jerusalém, onde lá as pessoas poderiam de uma forma mais clara ver que realmente a presença de Deus estava entre eles e que esse deveria ser o motivo da alegria deles. Então, Davi não almejava fama, riqueza, não almejava essas coisas, não era essa a intenção do coração dele. Porque hoje em dia a maioria das pessoas desejam essas coisas, e essas coisas, quando elas são muito desejadas por nós, Deus na realidade ele nem se agrada disso, porque Deus vê ego, Deus vê egoísmo, Deus vê orgulho, Deus vê soberba, Deus vê que a gente quer ser mais que os outros. Mas quando a nossa intenção é simplesmente tornar o Senhor conhecido e levar a presença de Deus, e nós temos um coração simples e humilde, assim como Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí, quando o Senhor nos coloca em um lugar de liderança, a gente não vai criar um império pessoal onde nós somos a estrela, onde nós brilhamos, mas nós serviremos ao reino de Deus. Nós vamos reconhecer que rei é Ele, nós vamos reconhecer que quem manda é Ele. Então nós não vamos usurpar o lugar de Deus, mas nós vamos dar glórias a Ele e dedicar a Ele tudo que Ele merece. Então, desejos satisfeitos. Seja segundo o coração de Deus, faça toda a vontade de Deus. Então essa era a mensagem de hoje. Peço que você curta, ative o sino de notificações, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus contatos. Peço que você deixe aí o comentário, o que você achou desse conteúdo, para a plataforma recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. Vou deixar o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Aproveite a oportunidade, 90% de desconto na inscrição do curso, né? São 112 aulas muito completas, você vai aprender de tudo na palavra de Deus. Então amplie o seu conhecimento e amplie a sua fé e a sua intimidade com Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.